A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Essa é a temática que vamos estudar nesse último domingo do mês de agosto, dia 31 de agosto. E olha só o nosso texto áureo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. A nossa verdade prática declara: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar o mundo que é hostil à sua fé e aos seus valores. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 6, versículos 8 a 15 e depois capítulo 7, versículos 54 até o 60. Vamos iniciar então em Atos, capítulo 6, versículo 8, a nossa leitura bíblica de classe. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora Atos capítulo 7, versículo 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então essa é a lição bíblica em classe. A lição de número 9 aborda o seguinte tema:
uma igreja que se arrisca. Quais são os objetivos da lição de número 9? Primeiro objetivo: elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja hoje. 2. Segundo objetivo: mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. E o terceiro objetivo: refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então, a lição de número 9, uma igreja que se arrisca, ela vai ser trabalhada no último domingo do mês de agosto, dia 31. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que está em Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Está se falando a respeito de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. No capítulo 6 de Atos, a escolha de 7 diáconos. 7 diáconos são escolhidos. E entre eles, Estevão. Esse Estevão aqui, que é o primeiro mártir da igreja cristã. Então vamos pensar nessas palavras que está registrado em Atos capítulo 7, versículo 55, que é o nosso texto áureo. Bom, o contexto então desse nosso texto áureo está no capítulo 7 de Atos. Ali está registrado o discurso e também o martírio desse diácono chamado Estevão. Estevão, o texto áureo diz isso, que ele estava cheio do Espírito Santo. E a expressão cheio do Espírito Santo aqui é diferente da expressão de Atos capítulo 2, porque ali fala que todos foram cheios do Espírito Santo para dizer que todos foram batizados no Espírito Santo, ou então revestidos de poder. Nesse caso aqui, está dizendo que ele estava revestido de poder, mas não que ele foi batizado com o Espírito Santo, porque ele já era batizado com o Espírito Santo. Você pode observar isso no capítulo 6, na separação dos 7 diáconos, que diz que os diáconos tinham que ser cheios do Espírito Santo, ou seja, revestido de poder. Então a expressão cheio do Espírito Santo nesse texto áureo está dizendo que ele estava revestido de poder, mas não que ele tinha sido batizado com o Espírito Santo. Nesse texto áureo, ser cheio do Espírito Santo não é similar a ser batizado naquele momento no Espírito Santo, ou ter recebido naquele momento o revestimento de poder, porque Estevão já está cheio do Espírito Santo quando ele é separado para o diaconato. Então, nesse texto áureo, a expressão cheio do Espírito Santo não significa que ele foi, naquele momento, revestido de poder, mas que ele já estava revestido de poder, portanto, cheio do poder de Deus. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo, teve essa experiência espiritual profundíssima, vendo o quê? As regiões celestiais. Ele fixou os olhos para os céus e viu. Estevão foi elevado muito acima do conflito. Experimentou, ainda no próprio corpo terreno, o momento da glória celestial. É isso que diz o nosso texto áureo. Ele viu a glória de Deus. E ele estava ainda no corpo, ele não tinha ainda partido para a eternidade. Ele estava ali naquele momento, sendo apedrejado, e ele viu. No original grego, nós temos aqui a tradução de uma expressão hebraica, usada para indicar a presença de Deus. Então aqui a glória de Deus, como se fosse a presença de Deus. Tal como sucedia quando os israelitas se encontravam no deserto. E a Bíblia diz, e apareceu a glória de Deus para eles. Então essa visão de Estevão foi superior à da glória de Deus vista pelos israelitas no deserto.
No entanto, Estevão não viu a Deus na forma ou aparência humana. Não foi isso que ele viu. Ele viu a glória de Deus, mas ele não viu em aparência humana. Foi uma das teofanias. Lembra que a teofania é quando Deus aparece em forma de alguma coisa. Pode ser fogo, vento, terremoto, a sarça ardente, ou pessoas, anjos, mensageiros. Então, foi uma teofania, isto é, aparições de Deus sob alguma forma que pode ser compreendida. Não se trata do seu ser essencial, porque Deus não pode ser visto por homem algum. É isso que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem ele só imortalidade e que habita na luz inacessível. Então Deus, na sua essência, na sua glória, nunca foi visto por olho humano. O nosso corpo tem que ser transformado para ver a essência divina. A Bíblia diz que Moisés viu um aspecto de Deus quando ele passou entre as rochas e o rosto dele ficou brilhando. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, a primeira epístola dele, no capítulo 6, versículo 16, ele diz claramente isso. Então, Deus nunca foi visto por ninguém. João fala isso também no preâmbulo do Evangelho. Deus nunca foi visto por ninguém. Ele está se referindo ao quê? A sua essência, a sua glória. Como que a gente viu Deus? Através da encarnação do Verbo. Quem vê Jesus vê o Pai. Mas é um aspecto, né? Não é na essência, não é. Porque o olho humano não consegue perceber a essência divina. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel viram o Deus de Israel. O que eles viram então? Um aspecto da sua presença. Teofania. Nunca na sua essência, na sua glória. Está aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. Esse é um texto que Paulo escreve para Timóteo. Então, as experiências espirituais profundas dão aos homens visões que não podem ser facilmente descritas pela linguagem humana. Há uma dificuldade do ser humano descrever a experiência profunda com Deus. Porque nessas oportunidades, o crente, o fiel, penetra numa área da existência sobre a qual os homens geralmente não têm experiência alguma. Pouquíssimas pessoas tiveram esse privilégio, como por exemplo Estevão, de ver a glória de Deus. Isso então impede que tenha sido desenvolvido um vocábulo capaz de escrever esse experiencialismo, de descrever essa experiência. Estevão viu e sentiu a presença de Deus, como diz o nosso texto áureo, em Atos 7,55. Mas o vocábulo aqui empregado, que é a expressão a glória, ele viu a glória, foi utilizado para descrever então a presença de Deus. As profundas experiências espirituais permanecem essencialmente inefáveis, simplesmente porque penetram em áreas da existência que são totalmente desconhecidas pelas pessoas comuns, pelos homens comuns. É simplesmente impossível expressar tais experiências através, então, da nossa limitada linguagem humana. Estevão começou a falar sobre o Deus da glória. Você pode ver em Atos 7,2, ele fala: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele cita essa expressão: o Deus da glória apareceu ao nosso pai. E no final, no versículo 60, ele termina basicamente a visão dessa glória pertencente ao Senhor, partindo para o Rei da Glória.
mas a Bíblia diz claramente que ele viu a Jesus à direita do Pai. Ele usa a expressão Deus, mas claro que se refere ao Pai. Porém, uma melhor tradução seria de pé ou assentado à mão direita do Pai. A postura do Senhor Jesus, noutros textos bíblicos, em que ele aparece como Salvador glorificado, é sempre assentado. A ideia de estar Cristo assentado aparece nos Salmos, no Evangelho de Mateus, de Marcos, na carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, Hebreus. Sempre mostra Jesus assentado no trono. Inclui diversas mensagens de saber essa ideia, essa visão. Primeiro, ele está assentado porque ele assenta na qualidade de juiz supremo. Segundo, ele se assenta a fim de descansar, no seguinte sentido, da obra que ele realizou, da sua obra remidora. 3. Como rei, o Senhor Jesus se assenta a fim de receber as homenagens das cortes celestiais, porquanto assentados é que os monarcas ministravam e recebiam todo tipo de homenagem. A posição ao lado direito de alguém, estando primeiro de pé ou assentado, subtende o quê? Privilégio especial, como também poder e autoridade, que só eram ultrapassados pelos dos próprios monarcas. Portanto, o fato de Jesus ter aparecido de pé na visão conferida a Estevão pode ter diversas implicações quanto ao ofício do Senhor Jesus e a sua atitude. Isto é, primeiro, como quem observava a cena atentamente. Isso nos ensina o cuidado do Senhor Jesus pelo seu povo. Ele está com eles, conhece as ocorrências das suas vidas e está interessado por eles. Dessa maneira, é ensinado aqui o teísmo, ou seja, a presença de um Deus. A gente acredita em um Deus. Isso é um contraste com o deísmo. Por quê? Porque o deísmo parte do seguinte princípio. O deísmo também crê em Deus, só que ele acha que Deus criou e se ausentou da sua criação. O grande exemplo do deísmo é a questão do relógio. Então, os deístas sempre dizem isso. Assim, você faz o relógio, deixa ele funcionando, não precisa ficar toda hora em cima do relógio. Ele fica aí funcionando. Você dá a corda, ele vai por si mesmo. O deísmo apregou a isso, que Deus, ou que uma mente inteligente, tenha criado o homem, mas deixou o homem solto, aí, sozinho. O teísmo não crê nisso. O teísmo acredita que Deus criou o homem e acompanha o homem, e interfere na história humana. Então, o fato de Jesus estar em pé pode ser uma indicação de que ele está acompanhando o ser humano, como estava de fato acompanhando Estevão. E nem se interessando em punir ou recompensar os homens, não é nem essa a ideia, segundo as suas ações. Não querendo determinar o rumo dos acontecimentos e nem se interessando em punir. Essa é a ideia do deísmo. O deísmo acha que Deus criou o homem, mas deixou ele para lá. Não está interessado se ele vai ser julgado, se não vai. Não está interessado em recompensá-lo, nada disso. Deixa à vontade, solto. Não querendo determinar o rumo dos acontecimentos em qualquer sentido. Então, no deísmo, não importa o que está acontecendo com a humanidade. Já o teísmo, fazendo contraste a esse pensamento deísta, ensina que Deus não somente criou tudo, mas também se faz presente continuamente em sua criação, determinando os acontecimentos, orientando, inspirando e também recompensando ou punindo os homens. Então Deus está interessado pela sua criação e toma parte ativa da história da humanidade. O Deus da Bíblia é o Deus que intervém na história humana.
é o Deus que se importa por você. Mas, professor Alberto, existem 8 bilhões de seres humanos e Deus se importa? Se importa. Porque para Deus, 8 bilhões não é nada, diferente da nossa mensuração. Então, Deus está interessado em você que está me acompanhando nesse momento, nessa aula. Você é objeto do amor de Deus. João 3,16 expressa isso. E eu vou falar de maneira parafraseada, porque o Pai amou você que está me acompanhando nessa aula de uma maneira tão ímpar, tão sui generis, tão especial, ao ponto de dar o único da sua espécie, aquele que tem a mesma essência do Pai, seu Filho unigênito, para que todo aquele que exercer fé em Jesus não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então, Deus se preocupa conosco. O deísmo é completamente equivocado, porque nesse caso o Deus abandonou sua própria criatura. O teísmo prega o contrário do deísmo. O teísmo prega que Deus criou o homem e acompanha o homem. É como nós acreditamos. 2. O Senhor Jesus ter-se-ia posto de pé a fim de dar as boas-vindas ao seu mártir, ao primeiro mártir da igreja cristã, que seria então Estevão. Ele estava chegando à sua nova pátria, a pátria celestial. E isso confere-nos o consolo de saber que nenhum de nós morre sozinho, sem assistência da parte do Senhor. O Rio Jordão pode enregelar o corpo, né? Mas não a alma. Na verdade, o que é morte no sentido bíblico? É a palavra grega thanatos, significa separar. Separar o quê? O espírito da alma, o espírito e a alma, que é a parte material da carne, do corpo, que é a parte material. Quando separa espírito e alma do corpo, ocorre o thanatos, a morte. Por isso que a palavra morte também é traduzida por separação. Então o Rio Jordão pode enregelar o corpo, mas não a alma, né? Ou seja, a separação, está falando além do rio, mas não a alma. E ninguém pode atravessar para o outro lado da pátria de Deus sem que seja guiado pelo próprio Cristo, que é o caminho, que é a porta, ou por um dos seus mensageiros. O Rio Jordão é profundo e largo, mas há uma terra que mana leite e mel do outro lado. Josué fala isso, né? Porque Josué é que traz o povo de Israel passando o Jordão para conquistar a terra de Canaã. 3. O Senhor Jesus ter-se-ia levantado para revelar-se a Estevão, em confirmação de sua fé e serviço. Os homens poderiam matar-lhe, matar o corpo, mas ninguém poderia jamais prejudicar-lhe a alma, que o Senhor Jesus estava prestes a acolher. Nada mais importante do que isso poderia suceder a um homem do que, no fim de sua existência terrena, ao findar a sua jornada terrena, ao findar a sua peregrinação, chegasse a ver ao Senhor Jesus, pôr-se assim de pé, esperando para recebê-lo, para acolhê-lo. Com esse próprio ato, ele estaria dizendo em silêncio, mas com tremenda força: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Então Estevão, sob a acusação de haver blasfemado contra o templo terreno, o segundo templo, o templo construído pelo rei Herodes, o templo de Jerusalém, ele recebeu a visão do templo celestial. Tendo sido convocado a comparecer perante o sumo sacerdote ou do Supremo Tribunal Judaico, do Conselho de Anciãos de Israel, onde muitos não criam, nem em anjos e nem em espírito, porque parte desse sinédrio era composto de saduceus, e os saduceus não acreditam. Ele, no entanto, recebeu a visão do sumo sacerdote dos céus, que é o Senhor Jesus, de pé,
a ministrar ao lado e no meio dos anjos, tendo sido totalmente aperfeiçoado. Então Estevão viu, através da manifestação teofânica, a pessoa do Pai, ou seja, a glória de Deus, e ele viu a pessoa do Filho. E aí vem a pergunta que pessoas que não acreditam na personalidade do Espírito Santo fazem. Ora, Estevão olhou para o céu, ele viu o Pai e viu o Filho. Tudo bem, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa. Então por que ele não viu o Espírito Santo? Já que são 3 pessoas a Santíssima Trindade. E é uma resposta tão simples. Sabe por que Estevão não viu o Espírito Santo lá? Porque o Espírito Santo estava com ele. Não é isso que o texto diz? E Estevão cheio do Espírito Santo. Claro que ele não viu o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava com ele. Foi o Espírito Santo que o capacitou para ele dar aquele discurso e enfrentar o martírio. Então ele viu o Pai e viu o Filho. Não viu o Espírito Santo porque o Espírito Santo estava com ele. Então a pessoa do Espírito Santo estava enchendo ele de graça. Vamos ver o texto áureo? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, então o Espírito Santo estava com ele, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então ele vê o Pai e vê o Filho, e o Espírito Santo estava operando na vida dele. Então esse é o comentário do nosso texto áureo de Atos capítulo 7, versículo 55. Bom, a lição 9 tem esse tema, uma igreja que se arrisca. E vamos pensar um pouquinho na introdução do corpo da lição. A lição 9. Nessa lição, então, desse dia 31 de agosto, é importante a gente conhecer um pouquinho sobre a vida de Estevão, a biografia do primeiro mártir da igreja cristã, um dos 7 diáconos escolhidos conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Quando lemos esse texto no livro de Atos, logo se percebe que nós estamos diante de uma pessoa extraordinária. Estevão era um homem acima da média. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria. Então era um grande homem de fé, um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para mim, para você, um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para toda a igreja do Senhor. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcaram um momento decisivo na história da igreja cristã, quando a igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Então, é daí que a igreja sai de Jerusalém para Samaria, Galiléia, até os confins da terra. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras do Senhor Jesus, de que a igreja seria testemunha dele, não só em Jerusalém, como também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos capítulo 1, versículo 8. Parece um jogo de palavras, né? Mas é isso mesmo. Atos 8:1 tem uma relação com Atos 1:8. Qual é a palavra-chave da lição, da nossa lição? Martírio. Martírio. Então vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico dessa lição diz assim: Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. Então, 1.1, aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos capítulo 6 e capítulo 7, porque a história de Estevão está nesses 2 capítulos. De toda a Bíblia você só tem Atos 6 e 7 que fala de Estevão. Mas nós aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Estevão enfrentou oposição. Todo cristão enfrenta oposição. A fé será colocada à prova, sem espaço de indecisão. Além disso,
Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Apologética, defesa da fé. Todo cristão deve ter essa capacidade. Para você ter uma ideia, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para defender a fé e, obviamente, combater falsos ensinos. Jesus enfrentou na época dele os saduceus, os fariseus, os herodianos. Jesus enfrentou-os. Epístolas inteiras foram escritas para combater o ensino errado, para defender a fé. Por exemplo, a carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ela foi escrita para combater os judaizantes, defendendo a fé em Cristo Jesus. A epístola de Judas, ele inicia, no verso 13, ele diz assim, que ele tinha por objetivo falar da fé comum, mas ele teve por necessidade a defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Então, 1/3 do Novo Testamento foi escrito para combater os falsos ensinos, para defender a fé. Então, todos nós temos que ter essa postura de defesa da fé. Claro, Pedro fala que nós temos que defender a nossa fé como? Com amor, com mansidão, com sabedoria, não com estupidez, agressividade. Não, isso não é defesa da fé, isso é confusão. Então, quem quer trabalhar na defesa da fé, tem que ter respeito. Não pode dar a voadora numa imagem em plena televisão. Isso é um desrespeito às pessoas que acreditam naquele objeto de culto. Não é assim que a gente ensina as pessoas. As pessoas, elas estão abertas ao diálogo. Mas Deus te deu sabedoria para falar de maneira respeitosa, para levar o evangelho com amor. Porque Jesus é amor. E nós podemos compartilhar a fé com respeito, com amor, até porque Jesus deixou claro, é quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você. Tem irmão que pensa que vai convencer a pessoa. Você não é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, não é você. Você pode argumentar, você pode expor, até dar a ideia do convencimento. Mas quem faz a obra de conversão, de novo nascimento, é o Espírito Santo. Caso contrário, você vai ganhar um adepto religioso, que vai ser muito religioso, provavelmente virará fanático, e isso não é a vontade de Deus. Deus fala para nós nascermos de novo, o novo nascimento. É o diálogo de Jesus com o Nicodemos em João capítulo 3. Então, explicar e sustentar as crenças cristãs é sim uma responsabilidade da igreja. Esse trabalho que a gente faz com a escola bíblica dominical é defender a fé, é sustentar as crenças cristãs. Porque cada crente precisa entender no que acredita e responder os desafios. Por isso que eu sempre sugestiono para que você adquira a declaração de fé da Assembleia de Deus. Se você pertence a essa denominação, se você estuda a Escola Bíblica Dominical, publicado pela CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, então é importante que você tenha a declaração de fé para você conhecer a doutrina da sua igreja. Agora a pessoa nem conhece a doutrina da sua própria igreja. Como é que vai defender a fé? Aí é enganado, é enganada, porque existem muitas vozes no mundo e nós temos que ter um dom espiritual chamado o dom do discernimento de espíritos, para não ser lesado, enganado. Quantas pessoas boas, pessoas sinceras, mas que foram enganadas. Foram enganadas por quê? Porque não conhecem, não sabem a sua declaração de fé, no que acredita. Não, nós temos que conhecer a doutrina e responder os desafios, as provocações. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, o mundo que nós vivemos, ele diz que é pós-cristão. Vive numa outra era,
A Europa tem dado esses sinais, desprezar a sua raiz cristã. Então não basta eu querer só defender a fé, é preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Porque é isso que acontece, isso que vai acontecer a partir do momento que o mundo, e nesse caso as Nações Unidas estão envolvidas nisso, tem um projeto para a humanidade. Então, pessoas que não têm Deus no coração, filósofos, pessoas até boas, até com boas intenções, têm um projeto para toda a humanidade. Mas é um projeto humano. E o homem está contaminado pelo pecado. Então, por mais que seja bonitinha a ideia ou o projeto proposto para a humanidade, está aivado e contaminado pelo pecado. Então sempre haverá uma interpretação errada que traz consequências, por mais que tenha uma ideia aparentemente boa. Então quando essas instituições mundiais, elas sugestionaram décadas passadas o controle da natalidade. Queria controlar a natalidade. Hoje a gente vive num mundo que existem nações que estão basicamente entrando num declínio populacional assustador. Aí é obrigado a buscar mão de obra externa. É a hora que vem pessoas com outras construções culturais trazendo choques naquela nação e descaracterizando a cultura daquele povo. A Europa está sofrendo uma invasão de outras culturas. E isso gesta uma série de conflitos sociais. Então a ideia de querer controlar a natalidade gera consequências. E às vezes o controle não é simplesmente na perspectiva educacional. Às vezes o controle tem a ver com aborto, matar crianças. E isso é muito cruel, é muito bárbaro para uma sociedade que está interessada em defender baleias, que está interessado em defender o urso-panda, que está interessado em defender os seus pets e, por outro lado, não defende os fetos humanos. Isso é perturbador. Não que nós não devamos defender os pets, os animais e as florestas. Devemos, mas uma coisa não exclui a outra. Quem está investindo para defender os pets deveria investir também para defender os fetos humanos. Então nós precisamos repensar, porque existem valores que não têm equidade. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade. Mesmo que isso signifique perder a própria vida. Então, Estevão enfrentou esse mundo hostil. 1.2. A fé sob ataque, ou seja, a fé debaixo de ataque. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas ou libertinos, se levantou contra Estevão. Esses judeus faziam parte da diáspora ou dispersão, aqueles que moravam fora de Israel. Eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões, fora do território de Israel. Eles não concordavam com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Como eles não tinham capacidade intelectual, como eles não tinham a graça de Deus, como eles não tinham conhecimento para defender a sua própria fé, então eles usaram de um método muito comum para quem não tem capacidade de ficar no campo das ideias. É tentar desconstruir a humanidade do outro, através de mentiras, de fake news, através de uma série de situações completamente inadequadas. Foi isso que eles fizeram. Não tinham capacidade, enfrentaram ali o Estevão cheio do Espírito Santo, da graça de Deus. Como eles não tinham essa capacidade, então foram criar mentiras, fake news. Esse levante aconteceu logo após Estevão fazer prodígios
e grandes sinais entre o povo. Está registrado em Atos capítulo 6, versículo 8. É interessante observar que o verbo grego utilizado aqui, anistemi, com o sentido de levantar. É o mesmo verbo usado por Marcos quando diz que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Anteriormente, Cristo já fora atacado no seu ministério terreno. Agora o ciclo se repetia com os seus discípulos, com os seus seguidores. A fé cristã sempre será alvo e objeto de ataque de Satanás, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, claro que ele vai reagir. Se a igreja é verdadeiramente cristã, se a igreja é verdadeiramente bíblica, sempre haverá em algum local um levante, um ataque satânico. Nesse episódio, especificamente, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem as suas sinagogas esvaziadas por motivo das pessoas se renderem a um evangelho de poder sobrenatural. Uma igreja bíblica sempre estará sob o ataque e terá sua fé contestada. 1.3. A disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece a nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, que traduzido seria disputar, disputavam. É o que diz Atos 6:9, e disputavam com Estevão. Os léxicos ou dicionários grego-português observam que esse termo era frequentemente utilizado no contexto dos discursos religiosos, das disputas religiosas, discussões religiosas, ou também filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados, que é uma coisa legítima. Então, se uma pessoa diz estar na verdade, então ela tem que ter a humildade para ser questionada. Não dá para você falar que está na verdade e não querer ser questionado. Isso não existe. Se você fala que você está na verdade, então você tem que conhecer essa verdade para poder defendê-la, porque você vai ser questionado. Agora, a pessoa fala que está na verdade e não está aberto a ser questionada, então não declare que você está na verdade, ué. Porque senão você vai ser questionado. Até aí nenhum problema, porque estamos no campo das ideias. Vai ser argumentado, você vai tentar defender, etc. Então era uma forma de debater ideias, impor aos outros a sua forma de enxergar as coisas, algo muito comum no mundo grego. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor sua cosmovisão através de sua narrativa bem construída. Então, esses judeus helenistas, eles talvez nunca tinham encontrado alguém falando com tanta sabedoria sobre o Novo Testamento e apontando para Cristo, porque o discurso de Estevão inicia dizendo sobre Abraão: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Isso é o discurso de Estevão, que está no capítulo 7, versículo 2. Então ele tinha uma narrativa muito bem construída, e esses judeus helenistas ficaram muito abalados em ver um judeu nativo pregando com tal autoridade. 1.4. A falsa narrativa, que é o fake news. A igreja sempre teve de lidar e combater falsas narrativas. Eu acho que nós temos que lembrar, quando se fala da falsa narrativa, é da mentira inventada pelo povo judeu da época. Os judeus da época inventaram que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. Só que essa mentira, ela é tão absurda porque... Bom, mas então, quem viu eles roubando? Porque eles mesmos falaram que os guardas estavam lá, os discípulos foram roubar, mas ninguém viu. Sim, mas não tinha guarda? Tinha. Então como que ninguém viu? Quer dizer,
E outra, onde que eles iam enfiar um corpo? Se Jesus roubou o corpo, se os discípulos roubaram o corpo de Jesus, significa que Jesus não ressuscitou. Mas onde que eles iam enfiar um corpo naquela época? Sendo que os judeus têm todos os rituais sobre corpo. Os judeus não tocam em morto, tem uma série de rituais. Então, uma história meio estranha desse grupinho aí que dizia que os discípulos haviam roubado o corpo. Isso é uma das maiores fake news da história, né? O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César. Outra fake news. Paulo manda orar pelas autoridades. Paulo não prega contra César. Não, ele fala que é para a gente viver uma vida quieta. Então manda orar. Muitas passagens Paulo fala para orar pelas autoridades. Mas os judeus acusaram Paulo de ser contra o decreto de César. Também o acusaram pelo fato dele pregar a respeito de Jesus e da ressurreição. O acusaram de pregar deuses estranhos. Está lá em Atos 17 e 18. Esses homens vieram aqui pregar deuses estranhos. E hoje não é diferente. A igreja luta em várias frentes, com falsas narrativas, fake news, que a todo custo querem minar o seu testemunho e desacreditá-la. Uma das maiores fake news que eu vejo hoje, até como historiador, como professor de história, nas mídias sociais, é pegar movimentos espúrios que não são nem aceitos pela igreja evangélica, como, por exemplo, existe um senhor com uma roupa de sacerdotes católicos e ficar rodopiando, e todo mundo rodopiando e diz que aquilo é pentecostalismo. Isso é fake news. Imagina, onde que está? Esse tipo de liturgia não está na Bíblia, não pertence à comunidade pentecostal bíblica. A comunidade pentecostal bíblica, a base é a Bíblia. Está lá em Atos? Não. Está no Evangelho? Não. Então não faz parte. Agora as pessoas inventam coisas e chamam aquilo de pentecostalismo. E muitos irmãos tradicionais, que não são todos, claro, graças a Deus, irmãos tradicionais têm temor de Deus, né? Mas tem irmãos tradicionais, coitados, que não têm discernimento e apelidam esses movimentos de pentecostais. Isso não é pentecostalismo. Se eles se auto-intitulam, é uma outra coisa. A academia também fez uma divisão equivocada, mas que já está cristalizado no mundo acadêmico, em dizer que existe pentecostalismo e neopentecostalismo. Só que neopentecostalismo, a palavra subentende que é novo Pentecostes. E aquilo não é o novo Pentecostes. Não era novo Pentecostes. Como eu vou chamar neopentecostais? Então você está dizendo que é o novo Pentecostes? Neo é a palavrinha para novo. Então, os teólogos não aceitam essa divisão. Quem criou essa divisão foram os acadêmicos, que criaram essa ideia, neopentecostalismo, como se fosse o novo pentecostalismo. Isso não é novo pentecostalismo, isso não é pentecostalismo. O que é a base do pentecostalismo é crer nos dons espirituais para os tempos atuais, é crer que Jesus dá o revestimento de poder para hoje. Isso é a característica do pentecostalismo. É ter a Bíblia como única regra de fé. Isso aí é pentecostalismo. E não é isso que a gente vê nesses movimentos. Esses movimentos nem usam a Bíblia. A Bíblia é secundária. O pentecostalismo tem a Bíblia como elemento primário. A Bíblia é a palavra de Deus. Incentiva o povo a ler a Bíblia. O pentecostalismo, que eles apelidaram de pentecostalismo clássico, incentiva o povo a ler a Bíblia. Já esses movimentos nem incentivam a pessoa a ler a Bíblia, até porque eles querem que as pessoas sejam dependentes do seu líder religioso. O pentecostalismo é contra isso. O pentecostalismo quer que você seja dependente de Jesus. Entra no seu quarto, fecha as portas, fale com o seu Salvador. O neopentecostalismo vai lá pegar o suor do seu líder, vai lá pegar o lencinho, não sei do que lá. Então é diferente as perspectivas. Agora, nós temos a humildade para dizer que a salvação não é monopólio de uma igreja. Se a pessoa tem fé e aceitou a Jesus, amém, é salvo pelos méritos de Jesus no Calvário. Então você pode reconhecer algumas dessas narrativas, fake news, afirmando uma coisa que não é real.
Agora, o que mais me espanta nesse mundo é uma outra coisa. Não é a fake news. A fake news sempre teve. É a preguiça mental da pessoa examinar se aquilo é verdadeiro ou não. Porque sempre haverá mentira, sempre houve. Agora, como que você reage frente a uma notícia? Agora, só porque você ficou contente com aquela notícia, já sai divulgando? Isso é irresponsabilidade. Quando você receber uma notícia, primeiro examina para ver se tem fundo de verdade naquilo. Se realmente você fazer o exame e aquilo lá foi confirmado, aí você poderia até compartilhar. Agora, a pessoa recebe uma mentira e já vai compartilhando. Uma irmã enviou para mim uma mensagem. Olha, está vindo 7 navios com mais de 1 milhão de muçulmanos para o nosso país, para o Brasil. Falei, irmã, pensa comigo, cabe em 7 navios 1 milhão de pessoas? Em 7 navios? Quer dizer, poxa, não precisa ser nem um gênio, né, irmão? E ela já divulgando, pedindo oração, sabe? Para com isso. Quando você receber uma notícia, analisa. Senão você vai ser enganado, que nem aquela turma que foi, os judeus chegaram e falaram, você vê, os discípulos levaram o corpo de Jesus. Teve gente que acreditou nisso. Fake news. Tem gente acreditando nessas coisas hoje. Eu recebi, uma pessoa enviou para mim uma mensagem dizendo que quem tivesse tomado a vacina Pfizer, quem tivesse tomado essa vacina ia morrer em 2 anos. Teve uma pastora pregando isso em Brasília. Todos que tomassem a Pfizer iam morrer em 2 anos. Irmãos, o Estado de Israel inteiro tomou a Pfizer. Aliás, só foi essa vacina permitida em Israel. Então ia desaparecer o Estado de Israel? Você sabe, é uma fake news tão assombrosa. E eu vejo que tem gente que também fala fake news, achando que está espiritualizando as coisas. Não pode ser assim. Toda informação que você receber, você tem que ter maturidade, você tem que peneirar, tem que mensurar, analisar antes de compartilhar. Não compartilhe não, irmão. Tem muita gente compartilhando mentira, narrativas. Hoje é uma guerra de narrativas. O Hamas tem a narrativa dele também. O Hamas fala que Israel está fazendo genocídio em Gaza. Mas o que é genocídio? Genocídio é a perseguição e eliminação de uma etnia. Isso não está acontecendo em Gaza. O que está acontecendo é que Israel está combatendo os terroristas. Israel não são contra todos os palestinos, não é isso. O problema de Israel não é contra o povo palestino, é contra o Hamas, um grupo terrorista especificamente. Mas existe um monte de narrativas. Então nós precisamos ter discernimento para analisar as informações. Então, o resuminho do tópico 1. A fé de Estevão foi desafiada por opositores, mas ele permaneceu firme na verdade. 2. Estevão e a igreja que defende sua fé. 2.1. Deus na história do seu povo, né? Estevão é conhecido como o primeiro defensor, o primeiro apologeta, a primeira pessoa a defender a fé, e foi, de fato, o primeiro mártir. Ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo judeu, do povo de Israel, como base. E no capítulo 7 do livro de Atos, nós encontramos o seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também ele revela o propósito principal dessa história. Qual é? Aponta para Cristo, porque a Bíblia é cristocêntrica. Todos os livros da Bíblia apontam para o Messias, para o Redentor, para o Salvador da humanidade. Então, durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes, como o patriarca Abraão, como José, Moisés, destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, que mesmo sendo tão esperado, ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, assim como José também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. A defesa de Estevão nos ensina assim, olha,
José foi rejeitado pelos seus próprios irmãos e José tornar-se-á o salvador do mundo da época. Jesus também foi rejeitado pelos seus próprios irmãos e é o salvador do mundo. Então a defesa de Estevão nos ensina que toda a explicação e defesa da fé cristã, chamada de apologética, deve sempre ter um objetivo central: apontar para o Senhor Jesus. E 2.2, corações endurecidos. Concluindo sua defesa da fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, e ouvindo vós, sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A Bíblia diz que aquele povo no deserto resistiu ao Espírito Santo. Paulo fala isso também. Mesmo diante dos fatos apresentados por Estevão, em uma defesa suficientemente convincente, seus adversários preferiram ignorar. Portanto, a graça não é irresistível. Existe uma doutrina nas igrejas reformadas dizendo que a graça é irresistível. Não, a graça é resistível. A Bíblia diz que os filhos de Israel resistiram ao Espírito Santo. Tem um monte de gente que está resistindo. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Mas não é todos que abrem. E muitas passagens da Bíblia falam para não resistir ao Espírito Santo. Então é possível resistir à graça, infelizmente. É só não crer, não dar lugar à obra de Deus. A pessoa sabe que é Deus, sabe que Deus está falando com ela, percebe pelos sinais, pela sensibilidade, mas resiste. Não se entrega ao Evangelho. Na verdade, ninguém convence quem não quer ser convencido. Deus não força ninguém a crer, nem tampouco condena sem lhe dar antes oportunidade. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer? Bom, quem não crer será condenado. Mas você tem a liberdade de escolha. O texto mostra que o Espírito Santo não tem espaço em corações endurecidos. O endurecimento do coração é algo muito interessante. Por quê? Porque Deus é luz, é o sol da justiça. Se esse sol aproximar de você e o seu coração for de barro, vai endurecer. Mas se o seu coração for de cera, vai amolecer. Tudo vai depender então do seu coração, porque a luz é a mesma. A mesma luz que aproxima do barro e endurece é a mesma que aproxima da cera e amolece. Tudo depende do seu coração. É você que vai endurecer o coração ou não, porque a luz é a mesma. Agora, do que é o seu coração? De barro ou de cera? Porque o sol é o mesmo. Sinopse do ponto 2. Estevão defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. E o terceiro ponto, terceiro tópico, Estevão e o martírio da igreja. 3.1, contemplando a vitória da cruz. Diante de um grupo enfurecido, está lá em Atos 7:54, Estevão contemplou o quê? A presença, a glória de Deus. Está lá, Atos 7:56. O nosso texto áureo é Atos 7:55. Mas olha o versículo 56. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Deus Pai, né? Uma igreja que contempla o Cristo glorificado não nega sua fé, pois ela contempla a vitória da cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto, não somente para sofrer pelo nome do Senhor Jesus, mas para morrer. Uma igreja que mantém seus olhos em Cristo, no Cristo glorificado, não tem nada a temer e não teme mesmo. 3.2. Perdoando o agressor. A última declaração de Estevão antes da sua morte. A Bíblia chama a morte ali de adormecer, dormir. Dormição do quê? Do corpo. Porque a alma e o espírito não dormem. A alma e o espírito estão o tempo todo conscientes. O corpo que fica inconsciente, porque sai o espírito e a alma. Então o corpo dorme. Antes da sua morte, é marcante e cheia de significado. Atos 7:60. E pondo-se de joelhos, Estevão clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Aqui vemos um cristão que não teme a morte, porque contempla o quê? A coroa da vida. Temos aqui a figura de uma igreja que literalmente se dá pelo perdido, que se sacrifica por ele. Esse deve ser o modelo a seguir. Então, resumo do tópico 3. A fidelidade de Estevão a Cristo o levou ao martírio, tornando-o um exemplo de perseverança na fé. É um modelo para nós. A vida de Estevão, sua fidelidade ao Senhor. Vamos então para as considerações finais. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da primeira igreja, trabalho de diácono, diaconia, representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, não teme se posicionar diante de um mundo e de uma cultura contrária à sua fé. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte, na defesa daquilo que ele crê, que ele prega, que ele acredita. Então Estevão é um modelo de uma igreja que, em vez de ficar em seu conforto, em sua zona de conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. O que me admira hoje é que tem pessoas que dão a vida para algum tipo de político, por causa da sua postura ideológica. Tem gente que está pronto para dar a vida por uma ideia filosófica, até por uma expressão religiosa, mas não dá vida para o que realmente é verdadeiro, é o Senhor Jesus. Isso não. Então é assustador isso, como tem pessoas que investem recursos, investem energia, investem forças em algo que é supérfluo, efêmero e passageiro, e não investe no que é eterno, permanente, perene, que é a pessoa do Senhor Jesus. Que essa aula produza em nós uma nova perspectiva. Não podemos permitir a mentira, não podemos permitir o engano e nem, em hipótese alguma, o falso ensino. E para nós estarmos vacinados contra isso, leia a Bíblia, ore, não precisa dar respostas rápidas, mas analisa. Quando alguém citar um versículo da Bíblia, calma, não fale nada, leia todo o contexto. Citou um versículo porque seitas e movimentos espúrios pensam versículos da Bíblia. Então leia todo o contexto, verifica outras passagens se corroboram com aquele pensamento. Porque para ser doutrina tem que estar em toda a Bíblia. Não pode ser um único versículo da Bíblia. Tem gente que pega um único versículo da Bíblia e faz um cavalo de batalha. Não pode. Então nós temos que ter a humildade para responder com mansidão à esperança da fé que o Senhor Jesus depositou em nosso coração. Que Deus continue abençoando a sua vida. Próxima lição, lição de número 10, a expansão da igreja. E é no aniversário do Brasil, 7 de setembro. É nesse domingo que nós celebramos a independência da República Federativa do Brasil, porque foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. E nós vamos estudar então nesse dia a lição de número 10, a expansão da igreja. Bem, se Deus permitir, do dia 16 a 24 de novembro de 2025, nós faremos a viagem para Israel. Se você tem recursos, se você tem condições, ainda dá tempo de fazer parte do nosso grupo. Se você ligar para a Renova Turismo, você tem que falar que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto, senão você vai parar em outro grupo, tá bom? Se puder ir, se tiver recursos, tiver condições, vai ser uma honra nós passearmos na Terra Santa, na terra onde o Verbo se fez carne. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus no Jardim do Túmulo. Vai ser uma grande bênção e vai ser uma honra tê-lo no nosso grupo. Eu quero uma vez mais apresentar os nossos livros e agora com uma novidade.
porque também está disponível pelo Mercado Livre. Então, você pode agora adquirir o nosso livro. Cada exemplar custa R$50, mas tem o frete, né? Mas você pode dividir até 6 vezes sem juros, entrando aí no link. Olha o link aí, ó. Tá aí disponível para você. Tá? Entra aí no link. Você pode adquirir o combo, os 3 livros. Ou seja, a história do povo judeu, um livro doce, fácil, pedagógico, bonito. Você pode adquirir esse livro, que é um pouco mais árido, né? Porque é provar uma ideia, Jerusalém no imaginário religioso, do judaísmo ao pentecostalismo, e finalmente, geografia bíblica. Você vai ver nos primeiros capítulos a geografia histórica e depois a geografia física, ou seja, terra, mares que banham Israel, rios que banham Israel, desertos, animais da Bíblia, plantas da Bíblia, tem alimentos da Bíblia, é uma bênção, as árvores da Bíblia. Tá aí, ó, geografia bíblica ou geografia das terras da Bíblia. E tá aí, então, a oportunidade, você pode comprar pelo Mercado Livre, ou então você pode ligar também na STEADEC, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Aí está o nosso número, e adquirir todo esse material que está disponível a você, e você vai crescer no conhecimento. Foi muito bom estar com vocês. Que Deus continue abençoando a todos. Eu quero pedir para você, curta, né? Curte aí no positivinho, no positivo aí que vai aparecer, curta, tá? E compartilhe para as pessoas esse material. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Thank you.